o jantar que virou um espelho. O restaurante era daquele tipo que ele sempre escolhia quando queria impressionar, luzes baixas, talheres de prata e aquele cheiro de vinho caro que grudava na garganta. Eu tinha vestido o vestido azul, aquele que ele disse uma vez que me fazia parecer uma deusa grega, mas que na verdade só servia para disfarçar as olheiras de noites mal dormidas. 37 anos de casamento, e eu ainda acreditava que aniversários eram para celebrar o que restava, não para enterrar o que já tinha morrido. Ele chegou atrasado, como sempre, mas dessa vez não veio sozinho. A mulher ao seu lado era jovem demais para estar ali por acaso, cabelos lisos como seda de pacote, um sorrisinho tímido que não enganava ninguém. Ela usava um vestido vermelho, daqueles que gritam, olha pra mim, sem precisar abrir a boca. Meus dedos apertaram o garfo com uma força que doeu nos ossos. Querida, está a Laura, minha colega de trabalho. A pausa antes de colega foi longa demais, como se ele estivesse esperando que eu preenchesse o silêncio com um grito, uma lágrima, qualquer coisa que o livrasse da encenação. Laura estendeu a mão fria e macia, como se estivesse cumprimentando uma cliente no banco onde ele jurava passar 12 horas por dia. Eu segurei seus dedos por um segundo a mais que o necessário, só para ver se ela tremia. Não tremeu. Prazer. Eu não sabia que hoje era um jantar a 3. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O garçom apareceu com a garrafa de vinho, salvando-os de responder. Ele serviu a ela primeiro, depois a mim, por último a si mesmo, como se estivesse se punindo por algo. Laura tomou um gole, deixou um risco de batom na taça e elogiou o buquê. Eu bebi sem provar, só para não ter que olhar nos olhos dele. Achei que poderíamos comemorar juntos. Ele tentou um sorriso, mas saiu torto, como tudo o que dizia nos últimos meses. Juntos, a palavra doía mais que uma faca. Que fofo! Laura riu, um som agudo que raspava nos nervos. Vocês são tão unidos. Unidos. Como um osso quebrado que nunca sarou direito. O prato principal chegou, um filé tão perfeito que parecia de plástico. Eu cortei um pedaço, mastiguei devagar, saboreando o momento em que ele iria desmoronar. Porque homens como ele sempre desmoronam. Não por remorso, mas por medo. Sabe, Laura, falei passando a língua nos dentes como se tirasse restos de comida, mas na verdade saboreando cada sílaba. Meu marido tem um hábito curioso. Ele sempre pede o mesmo prato em restaurantes caros. Filé ao ponto, batatas rústicas, molho ao vinho. Acho que é porque não gosta de surpresas. Ela olhou para ele, confusa. Ele engoliu em seco. Mas uma vez continuei, recostando na cadeira, ele pediu algo diferente. Foi num lugar como este, só que mais íntimo. Um risoto de cogumelos. Disse que era a primeira vez que experimentava. Mentira, claro. Ele já tinha comido antes. Com outra mulher. O garfo de Laura caiu no prato com um estalo. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Os olhos dele saltavam entre nós duas como um animal encurralado. Você é doida? Sussurrou finalmente. Não era uma pergunta. Era um pedido. Por favor, não faça isso. Não, meu amor. Sorri, pegando minha taça. Só estou contando uma história. Afinal, aniversário é para relembrar os bons momentos, não é? Laura empalideceu. Ela não era burra. Sabia que não era a primeira, só a mais recente. E que se ele fazia isso comigo, faria com ela também. Acho que vou ao banheiro. Ela se levantou, tropeçando na própria bolsa. Ele fez menção de segui-la, mas eu coloquei a mão no braço dele, apertando até os nós dos meus dedos ficarem brancos. Senta. Não foi um pedido. Ele obedeceu. Quantos anos a gente tem mesmo? Perguntei, como se não soubesse. Como se não tivesse contado cada rugas, cada cabelo branco, cada mentira. 37. A voz dele estava rouca. 37 anos e você ainda acha que eu não sei quando você está transando com outra. Baixei a voz, mas cada palavra era uma facada. Você cheira a perfume barato e a culpa. Sempre cheirou. Ele não negou. Nunca negava. Só olhava para baixo como um menino apanhado roubando doces. Por que hoje? Perguntou finalmente. Por que agora? Porque hoje é meu aniversário. Tombei o resto do vinho. E eu cansei de ser a última a saber das suas festinhas. Laura não voltou. Ele pagou a conta com o cartão que eu mesma tinha dado a ele no Natal passado, aquele com limite alto para emergências. Saímos em silêncio. O ar da noite estava frio, mas eu não tremi. No carro, ele segurou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O que você vai fazer? Perguntou sem olhar para mim. Nada. Ajustei o cinto. Você que vai ter que viver com isso. Ele não entendeu. Homens como ele nunca entendem. Acham que o pior é a briga, o escândalo, a separação. Mas não é. O pior é quando a gente para de se importar.
O motor ronronou baixo enquanto ele dirigia devagar, como se o peso daquela noite tivesse se fixado nos pneus. As ruas estavam vazias, só os postes de luz pisavam amarelados nas poças d'água, restos de uma chuva que caíra enquanto eu ainda fingia não saber de nada. Ele parou no sinal, os dedos ainda tensos no volante. O relógio do painel marcava 23 horas e 47. Faltavam 13 minutos para meu aniversário acabar. Você não vai me xingar? Perguntou finalmente. A voz soou áspera como se ele tivesse engolido o vidro. Para quê? Encostei a cabeça no vidro frio. Xingamentos são para quem ainda espera alguma coisa. Ele exalou pelo nariz, um som entre o riso e o desespero. O sinal abriu, mas ele não acelerou de imediato. Por um segundo, pensei que fosse dizer algo, desculpa, me perdoa, foi um erro, mas ele só pisou no acelerador e o carro avançou, engolido pela noite. Chegamos em casa. A casa, aquela que eu tinha escolhido pela varanda larga, onde imaginava tomar café da manhã aos domingos, lendo o jornal enquanto ele queimava torradas. Agora a varanda estava cheia de vasos secos, terra rachada. Ele não regava nada há meses. Subi as escadas sem pressa. Ele ficou para trás, tirando os sapatos com movimentos bruscos, como se estivesse arrancando cascas de si mesmo. No quarto tirei o vestido, aquele que ele tinha dito que me fazia parecer uma deusa, e o joguei no chão. Não por raiva. Só porque não aguentava mais o tecido colado na pele, como uma segunda camada de mentira. Deitei na cama de lado, de costas para a porta. Ouvi os passos dele se aproximarem hesitantes. A cama afundou quando ele sentou na beirada, o colchão gemendo baixo. Esperei que ele tocasse meu ombro, que tentasse alguma coisa. Mas ele só ficou ali, respirando fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas escuras. Eu amo você, disse finalmente. Não respondi. Não porque não acreditasse, até acreditava, do jeito torto que pessoas como ele amam, com egoísmo, com buracos, com data de validade. Mas amor não era o que faltava ali. Faltava respeito. Faltava vergonha. Faltava a coragem de não me fazer de idiota. Ele esperou. Eu fechei os olhos. Depois de um tempo, ele se levantou e foi para o quarto de hóspedes. Ouvi a porta fechar, suave, como se tivesse medo de acordar algo que já estava morto há muito tempo. Pela janela, a lua cheia brilhava sobre os telhados, redonda e indiferente. Meu aniversário tinha terminado. E pela primeira vez em anos, eu não me senti sozinha. A noite esticou-se como um tecido desgastado, fino demais para segurar qualquer calor. Fiquei sentada no sofá, ouvindo o barulho surdo da geladeira, o tic-tac do relógio de parede que ninguém nunca ajustava. O vinho na taça tinha virado um líquido espesso, quase xarope, e o gosto amargo subia pela garganta como uma lembrança. Não chorei. Já tinha chorado demais por coisas menores, por promessas de Natal que nunca chegavam, por jantares queimados porque ele se esquecia de ligar o forno, por todas as vezes que eu me encolhi para caber no espaço que ele deixava. Dessa vez a dor era uma coisa quieta, assentada nos ossos. Uma certeza. Levantei e fui até a cozinha. Lavei a taça com movimentos lentos, como se estivesse desmontando algo. O som da água correndo abafou os passos dele no corredor, passos que pararam atrás de mim, hesitantemente, como se o chão pudesse ceder a qualquer momento. Você vai dormir aqui? Perguntou voz rouca. Não me virei. Não sei. Ele esperou. Sempre esperava, como se a paciência fosse uma moeda que pudesse gastar para comprar perdão. Eu posso ir embora, disse finalmente. Se é isso que você quer. Rir seria cruel, mas quase ri. Porque não era uma oferta, era uma ameaça disfarçada. Veja como sou generoso, veja como você vai sentir minha falta. E eu já tinha sentido falta demais. De coisas que nunca existiram. Não é sobre o que eu quero, falei, secando as mãos no pano de prato. É sobre o que você faz. Ele não respondeu. Ouvi a respiração dele, pesada, como se estivesse carregando algo invisível. Depois, os passos se afastaram de novo. Desta vez, a porta do quarto de hóspedes não fez barulho. Fui até a varanda. O ar estava úmido, cheio daquele cheiro de terra molhada que antecede a chuva. As luzes da cidade piscavam lá embaixo, indiferentes. Pensei em todas as vezes que tinha olhado para aquele mesmo horizonte esperando que algo mudasse, como se a vida fosse um filme e eu, a personagem que merecia um final feliz só por aguentar firme até os créditos. Mas não havia créditos. Não havia trilha sonora. Só eu, e a lua, e o peso de saber que às vezes, a coisa mais corajosa que uma pessoa pode fazer é não segurar mais nada. Voltei para dentro e peguei o telefone. Os dedos tremiam um pouco, mas não por medo. Era algo mais parecido com alívio, como quando se solta um fôlego que se segurou por anos. Descou sozinho o número da minha irmã.
Ela atendeu no segundo toque, voz sonolenta. Alô? Ei, falei, e a palavra saiu mais firme do que eu esperava. Preciso de um lugar para ficar. Só por uns dias. Silêncio. Depois, o som dela se sentando na cama, o rangido das molas. Você tá bem? Tô. E pela primeira vez em muito tempo, era verdade. O barulho do chuveiro cobria o som da minha própria respiração, que ainda vinha em soluços curtos, como se o corpo demorasse a acreditar que não precisava mais se conter. A água quente escorria pelas costas, levando consigo camadas de algo que não era só suor ou poeira, mas sim aquele peso invisível que carrega quem passa anos fingindo que está tudo bem. Fechei os olhos e deixei a cabeça pousar contra os azulejos frios. Quando saí, envelopada em uma toalha que cheirava a amaciante barato, minha irmã estava na cozinha, mexendo uma panela no fogão. O aroma de cebola refogada se misturava ao cheiro de café fresco. Ela não olhou para trás, mas empurrou uma xícara na minha direção assim que me sentei à mesa. Tomou um susto quando você ligou e admitiu, ainda de costas. Achei que fosse a mesma merda de sempre. Não é. Ela virou o rosto só o suficiente para me observar pelo canto do olho, avaliando. Depois, serviu a comida em 2 pratos. Ovos mexidos, torradas queimadas nas bordas, um pouco de queijo ralado por cima. Comida de quem não tem tempo para caprichar, mas se importa o bastante para tentar. Você come, ordenou, colocando um prato na minha frente. Depois a gente conversa. Comi em silêncio, sentindo o sal, a gordura, o calor, coisas simples que de alguma forma haviam se tornado estranhas. Minha irmã se sentou à minha frente, mastigando devagar, como se estivesse medindo cada palavra antes de soltar. O que mudou? Perguntou finalmente. Olhei para as minhas mãos. As unhas estavam roídas, as cutículas sangrando em alguns pontos. Não por nervosismo, mas por hábito, como se o corpo ainda estivesse preso em um loop de ansiedade que a mente já havia abandonado. Nada, respondi. E tudo. Ela franziu a testa, mas não insistiu. Conhecia aquele tom. Era o mesmo que eu usava quando não queria mentir, mas também não tinha forças para explicar. Naquela noite dormi no sofá-cama da sala, enrolada em um cobertor que cheirava a naftalina. O apartamento da minha irmã era pequeno, apertado, cheio de caixas empilhadas nos cantos, restos de uma mudança que nunca terminou de acontecer. Mas pela primeira vez em anos, não me senti presa. Não havia portas trancadas, nem olhares de reprovação, nem aquele silêncio opressivo que precedia uma discussão. Só o zumbido da geladeira, o ronco abafado da minha sobrinha no quarto ao lado, e a certeza de que se chorasse, ninguém me diria para parar. Acordei com a luz do sol batendo no rosto e o cheiro de pão tostado. Minha irmã já havia saído para o trabalho, mas deixou um bilhete na mesa. Chaves estão na gaveta. Se precisar de algo, é só pedir. Não suma. Peguei as chaves e saí para caminhar. A cidade estava úmida depois de uma chuva noturna, as calçadas brilhando sob um sol fraco. Andei sem rumo, passando por padarias, farmácias, bancos, lugares que antes eram apenas pontos em um mapa de obrigações. Agora, eram só lugares. E eu era só uma pessoa andando. Parte de mim esperava sentir culpa. Ou medo. Ou aquele vazio que costuma vir depois de decisões grandes. Mas não veio nada disso. Só um cansaço antigo, como se finalmente tivesse permitido ao corpo descansar depois de uma maratona que ninguém me obrigara a correr. No final da tarde, sentada em um banco de praça, tirei o telefone do bolso. Havia mensagens não lidas, chamadas perdidas, notificações de redes sociais que não abri há semanas. Apaguei tudo sem ler. Em seguida digitei uma busca no navegador. Como alugar um apartamento pequeno. Não era um plano. Não era uma solução. Era só um começo. E pela primeira vez, isso parecia suficiente. O apartamento ficava no 3º andar de um prédio sem elevador, numa rua estreita onde as calçadas eram tomadas por vasos de plantas e bicicletas encostadas. A imobiliária havia descrito o lugar como aconchegante, o que na prática significava que a cozinha e a sala eram o mesmo cômodo, separado do quarto por uma cortina de tecido grosso desbotado pelo sol. Mas a janela da sala dava para uma árvore alta, cujos galhos batiam levemente no vidro quando o vento soprava, e isso bastou. Assinei o contrato com uma caneta emprestada pela funcionária, que me olhou com uma curiosidade discreta enquanto eu preenchia os campos com letras miúdas. Não perguntei se ela notara a falta de referências pessoais ou o endereço provisório que coloquei como residência atual. Também não expliquei por que pagava os 3 meses de caução em dinheiro, notas amassadas que tirei de um envelope dentro da mochila. Ela apenas assentiu, carimbou os papéis e me entregou as chaves com um sorriso profissional. Levei uma semana para comprar o essencial,
Um colchão usado, mas limpo, uma mesa de madeira barata que rangeu quando a arrastei para perto da janela, pratos, talheres e uma panela de alumínio queimada nas bordas comprados em uma loja de segunda mão. No supermercado, escolhi alimentos que não estragavam rápido, arroz, feijão, latas de atum, café solúvel, e uma garrafa de vinho tinto, não por vontade de beber, mas porque o rótulo tinha uma imagem de um campo aberto sob um céu estrelado. À noite, sentada no chão com as costas apoiadas na parede, ouvi os sons do prédio, o vizinho do lado tossindo, o barulho de água correndo nos canos, uma discussão abafada no apartamento de baixo. Não eram sons familiares, mas também não eram hostis. Eram só ruídos como os de uma cidade que não me pertencia, mas que também não me expulsava. No terceiro dia, encontrei um caderno velho entre as coisas que havia trazido da casa antiga. As páginas estavam cheias de anotações rabiscadas, listas de compras, lembretes de compromissos, números de telefone que já não significavam nada. Arranquei-as uma a uma até sobrar apenas folhas em branco. Então, escrevi na primeira linha com letra hesitante: hoje acordei sem pressa. Não era um diário. Não era um manifesto. Era só uma constatação, como as outras que viriam nos dias seguintes. O pão da padaria da esquina é melhor que o do supermercado. O homem que vende jornais na praça sempre cumprimenta, mesmo que eu não compre nada. A luz da manhã entra pela janela em um ângulo que aquece o chão por exatamente 43 minutos. Às vezes, lembrava-se de coisas que deveriam doer, uma voz, um cheiro, um objeto deixado para trás, mas era como tocar uma cicatriz já fechada. A memória estava lá, porém sem ardência. Uma tarde, enquanto organizava a despensa, encontrei um envelope amarelado no fundo da mochila. Dentro, uma foto desbotada de um grupo de pessoas sorrindo em frente a um mar que não reconheci. Não me detive para examinar os rostos. Guardou-o de volta no envelope e o colocou dentro de um livro que nunca lera, entre as páginas 124 e 125. O inverno chegou sem aviso e, com ele, a necessidade de um casaco mais grosso. Na feira de rua, uma senhora vendia roupas usadas em uma banca improvisada. Entre os cabides encontrei um sobretudo marrom, desgastado nas mangas com um cheiro leve de naftalina e madeira queimada. Experimentou ali mesmo sob o olhar distraído da vendedora, que apenas acenou quando perguntei o preço. Paguei e saí com as mãos nos bolsos profundos, descobrindo neles um botão solto e um bilhete dobrado, escrito à mão, para quem precisar de abrigo. Não procurou saber de quem era a mensagem, nem o que ela significava. Guardou o papel no bolso da calça e seguiu andando, enquanto a cidade continuava seu ritmo ao redor indiferente e ainda assim presente. Não era felicidade. Não era alívio. Era só um movimento para frente, lento e sem pressa, como a água de um rio que sabe, sem precisar pensar, para onde deve ir.